Queridos, estava desde a semana passada com um encargo no meu coração, tendo em vista os momentos difíceis que nós temos passado. O Senhor tem nos falado profundamente e intensamente aqui nesse ministério, através dos pregadores, dos cooperadores. A cada semana o Senhor tem procurado nos consolar. E não somente nos consolar, mas o Senhor tem nos levado também a compreendermos verdades profundas, verdades essenciais, que não raras vezes, mesmo cridas, não são percebidas por falta de contexto, por falta de circunstância. Sempre que nós passamos por dificuldades, por provações, é preciso que nós estejamos muito atentos ao que está acontecendo, para que nós não venhamos a perder, não percamos a oportunidade de sermos trabalhados por Deus e, de alguma maneira, sermos melhorados no nosso coração, melhorados na nossa alma. E então o Senhor tem nos falado, e essa noite o Senhor nos trouxe aqui uma meditação muito singela, muito simples, mas eu tenho certeza que ela vem ao encontro de nossa necessidade. Porque nós temos vivido num tempo em que as pessoas, elas estão com medo, muito medo. De certo modo, estão desesperadas. O medo, a angústia, o desespero têm assolado o mundo inteiro. Eu, na minha pouca idade, eu nunca tinha visto um mundo tão amedrontado, um mundo tão curvado diante do medo, diante da dor, diante da angústia, um mundo desesperado. Por isso que o tema que nós propomos essa noite é falar acerca do desespero humano, falando negativamente, apresentando que existe um desespero humano, não somente hoje, nos nossos dias, mas desde que o homem se desintegrou, ou desintegrou seu coração em relação a Deus, que esse desespero está presente e que ele vem se intensificando de tempo em tempo e que agora se torna muito notório. Mas a grande questão, diante desse desespero generalizado, a nossa grande preocupação é que nós temos visto uma igreja amedrontada. Nós temos visto uma igreja com medo, uma igreja angustiada, e, sobretudo, temos visto uma igreja desesperada. Ainda que as pessoas não falem, mas nós temos percebido que o próprio povo de Deus, diante do que nós temos vivido, não tem se erguido com fé, com coragem, para declarar a verdade do Evangelho. Por isso é que o intuito dessa mensagem ela visa resgatar. Guarde isso no seu coração enquanto você escuta essa mensagem. Nós temos que resgatar, neste tempo de crise, a verdade do Evangelho acerca da vida, mediante o restabelecimento do conhecimento, da fé e da esperança. Eu digo isso porque, vivendo nós, nesse tempo, nós precisamos de perguntar a nós mesmos, de perguntar à Escritura, o que o Evangelho nos fala das vicissitudes dessa nossa existência? O que o Evangelho fala das dificuldades que nós enfrentamos? O próprio Cristo declarou, certa ocasião, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos o testemunho das Escrituras, quando aponta para uma igreja no primeiro século, que a despeito de tanta angústia e sofrimento pelos quais eles passaram, era uma igreja que sofria cantando. Nós não estamos aqui ignorando o sofrimento humano, não é fazendo pouco do sofrimento humano, não é dizendo que nós devemos sorrir do desespero humano, da dor humana, das misérias humanas, não, mas estamos falando do modo como nós vemos essas coisas, o modo como nós lidamos com o problema do sofrimento, com o problema da morte, com o problema das perdas. O Evangelho, para nós, é a boa notícia de que tudo já deu certo. Ora, se você é alguém que anda
na fé do Evangelho, sabendo que tudo já deu certo, e eu vou demonstrar por que tudo já deu certo para aqueles que creem no Evangelho, então não há motivo de nós nos desesperarmos como anda desesperado o mundo. Sim, nós vamos sofrer, nós sentiremos a dor, afinal o homem não foi criado para morrer. A morte é um problema no âmbito da existência humana, porque a morte não faz parte do supremo propósito de Deus. A morte faz parte da existência, mas Deus não a desejou, Deus não a planejou, Deus não a determinou, embora Ele soubesse de tudo o que haveria de acontecer em razão do pecado da humanidade. Então eu quero conclamar a igreja nessa noite, que volte o seu coração neste momento para as verdades que nós aqui apresentaremos, para que ao cabo dessa ministração nós possamos, por meio do conhecimento, atenção, por meio de você conhecer as verdades que aqui nós apresentaremos, por meio da fé e por meio da esperança, nós possamos ter uma mudança de atitude. Amém, queridos? Quantos desejam ter essa mudança de atitude frente a todas as dificuldades? Eu quero, a partir de uma compreensão da verdade, poder lidar melhor com essas dificuldades que são passageiras, que são efêmeras, e ter os meus olhos postos naquilo que é eterno. E para nós podermos começar a nossa reflexão, nós temos que resgatar a nossa própria história. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Quando lemos aqueles 2 capítulos das Escrituras, nós vemos como que Deus, com o seu supremo poder, através da sua palavra que é viva, que é o Logos eterno, que é o próprio Cristo, como que Deus criou todas as coisas belas, como que tudo que Deus criou, e a cada dia que Deus criava algo, é dito, e viu Deus que era bom aquilo que ele havia criado. Assim foi no primeiro dia, no segundo dia, viu Deus que era bom, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo dia é dito que Deus disse, viu Deus que tudo era muito bom. Quando comparamos esses 2 primeiros capítulos das Escrituras com os 2 últimos capítulos da Bíblia, como quem dar um salto na história, nós vamos ver aquelas belas declarações de João, nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, quando ele começa dizendo, e vi um novo céu e uma nova terra. E olha a declaração dele, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, tudo se fez novo, tudo foi restaurado, e ele vai declarando que toda dor, toda lágrima, toda tristeza, todo desespero, todo luto, toda dor, tudo foi tirado. Para resumir numa frase, é dito que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. São essas as 2 perspectivas que devem nortear a nossa leitura das Escrituras. Ou seja, sabendo que no princípio todas as coisas foram criadas de maneira extraordinária, que tudo era muito bom, que tudo estava em perfeito estado, que Deus criou o homem para ser pleno de Deus, para o homem ter felicidade, e que então o final da história é como que dissesse, apesar do que aconteceu no intervalo, entre os capítulos 3 de Gênesis ao capítulo 19 e 20 de Apocalipse, a despeito de toda essa história de sangue, essa história de angústia, essa história de tristezas, essa história de dores, o fato é que Deus já de antemão nos declarou que Deus, por meio do seu Filho, já obteve a vitória sobre todas as coisas negativas. Então, vendo esses 2 primeiros capítulos e os 2 últimos, nós estabelecemos uma certeza, mas nós precisamos caminhar um pouquinho nesse intervalo da história.
para compreender algumas coisas, porque vemos que esse homem criado de maneira, conforme Deus o criou, perfeito, conforme diz o livro de Eclesiastes, que Deus criou o homem perfeito. O fato é que esse homem, ele decidiu no seu coração. Entenda que não é uma questão de Adão, como se costuma falar geralmente, porque Adão, depois de comeu aquele fruto, trouxe todo um problema para nós. Não é bem assim. Adão representa humanidade, toda a humanidade. Todos os homens são um desdobramento, são a extensão, são o desenvolvimento, são o crescimento de Adão. Todos os homens são Adão. Não é sem razão que quando Deus cria o homem, Deus diz a este homem criado: crescei e multiplicai. O homem foi então crescendo e se multiplicando, e portanto, quando o homem decidiu viver a sua própria existência sem Deus, quando o homem decidiu viver por si mesmo, essa decisão do homem, ela veio acompanhada com todas as consequências. Precisamos compreender que toda decisão trará uma consequência. E como nos foi dito que o salário do pecado é a morte, então logo o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acompanhe-me nessa história. Então logo o homem tomou o conhecimento como fonte da sua existência. Como quem dissesse: bem, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento. Eu não preciso de alguém superior a mim, de alguém mais alto do que eu, que me conduza, que me guie, porque eu tenho toda a suficiência e toda a capacidade de determinar e de definir a minha existência. Quando o homem assim fez, a Escritura nos apresenta metaforicamente que a partir daquele momento, tudo aquilo que era bonito, que era belo, que era maravilhoso, ficou cinza. A tristeza, a angústia, o medo entrou no mundo. Como diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O texto de Gênesis capítulo 3 é muito emblemático, porque quando eu leio e eu tomo das figuras de Gênesis para procurar compreender o sentido espiritual que acontece dentro do homem. Ou seja, eu tomo as figuras exteriores de Gênesis, mas para entender o que acontecia dentro do homem. Imagina aquele jardim, porque a descrição é muito bela. Um jardim maravilhoso, cheio de toda sorte de árvores frutíferas, boas para alimento. Ali estava Adão, macho e fêmea, o homem e a mulher, em plena harmonia, em plena paz. E a Escritura diz que ao entardecer, vinha o próprio Deus numa brisa, falar-lhes, ter comunhão com eles. Quando diz que Deus falava na viração do dia, a palavra viração lá significa uma brisa suave. Quando eles sentiam aquela brisa suave, eles sabiam que Deus estava ali. Não era uma presença corpórea, humana, pessoal de Deus, mas era uma presença acolhedora. Mas no dia que eles decidiram viver por si mesmos, quando o pecado entra no mundo, agora eles sentem medo pela primeira vez. E então, depois que é dito em Gênesis que eles são expulsos do jardim, e cuidado para você não entender equivocadamente essa figura, eles saindo do jardim naquele dia, eu imagino que eles saíram por volta de 6h15, 18h15, de tardezinha, anoitecendo. Eu imagino assim porque eu imagino o declínio do sol. Não sei quantos de vocês já viveram momentos difíceis, mas quando entardece, quando vem o sol vai se pondo, vem ali o arrebol, as pessoas vão se recolhendo, e vem a angústia, vem a tristeza, e eles sendo expulsos do jardim no sentido que eles perdiam todo o cuidado, toda a proteção, tudo aquilo que outrora lhes dava a garantia, a certeza de que eles estavam sendo cuidados, agora eles se tornam errantes, peregrinos, sem lar, sem esperança. E a partir de então, este homem que se dá conta de si no mundo,
ele passa a sofrer o medo e o desespero, porque agora ele não tinha mais o cuidado, o jardim como que representando o ambiente, o lar, onde ele teria o cuidado, onde ele seria protegido, onde ele teria tudo o que ele precisava para ter uma vida em paz, uma vida feliz. Pensa agora nesse homem errante. E agora esse homem que tem consciência de si mesmo, esse homem agora começa a perguntar acerca da sua própria existência. O que será da minha vida? Talvez você já tenha perguntado para si mesmo, num dado momento você perguntado, e agora? O que vai ser da minha existência? O que vai acontecer? Surgem as dúvidas, surge o medo. E esse homem então agora começa a procurar respostas. E ele encontra a resposta na sua pequenez, na sua ignorância, quando ele começa a dar nome às coisas, no sentido de criar deuses para si. A história é testemunha de como os homens foram criando os mitos. Os mitos, quando ali os homens da antiguidade criavam deuses para representar cada fenômeno da existência humana, para tentar de alguma maneira explicar. Então, como eles não tinham uma clareza do que era a verdade, eles começaram a criar os mitos da antiguidade, desde o Egito, a Síria, Pérsia, Babilônia. Nós vemos ali os gregos, posteriormente, ali sempre procurando trazer uma resposta à humanidade, mas logo eles perceberam que, por mais que eles procuravam trazer uma resposta, não era suficiente, porque o homem foi crescendo, e o homem começou a desconfiar que todos aqueles deuses não podiam dar a eles uma resposta satisfatória para o problema da existência humana, para o problema do sofrimento humano. Alguém pergunta, olha, mas o problema da existência é porque agora o homem sem Deus, a sua existência se torna um problema. Toda vez que o homem ele está separado de Deus no seu coração, a sua existência se torna um grande problema, porque o homem é afetado de todos os lados, por toda sorte de mazelas, e o homem não tem como resolver isso. Veio então a época da filosofia, o 4º século antes de Cristo, e agora os homens pensaram, não, agora nós temos a resposta, porque agora o homem chegou ao conhecimento, que agora procurava dar respostas não pelos mitos, mas procurava agora usar a própria razão. O tempo da filosofia foi um tempo de muita expectativa de que agora o homem encontraria, e mais uma vez, todo o conhecimento humano não foi suficiente para dar resposta ao homem. O apóstolo Paulo, certa ocasião, essa referência está em Atos capítulo 17, quando ele chega ali em Éfeso. Éfeso era uma cidade de Corinto, que era como um centro da filosofia no tempo de Paulo. E ali Paulo entrou numa grande praça, em que havia vários altares para vários tipos de deuses, e então Paulo se pôs a pregar, Paulo se pôs a falar para aquele povo, e Paulo fala algo extraordinário. Ele diz que todos os homens, prestem atenção, na sua natureza crística, porque o homem tem um sopro divino dentro de si, Paulo diz que todos os homens, eles foram criados para buscar a Deus. Por isso que em toda a história humana está o homem, de alguma maneira, tentando encontrar a Deus, seja por meio dos mitos, por meio dos deuses, por meio da filosofia. É o homem tentando encontrar uma resposta, encontrar uma solução. E aí Paulo declara dizendo que o homem, embora tenha sido criado para buscar a Deus, e que o homem tenha buscado a Deus em toda a sua história, Paulo diz, o fato é que o homem está apenas tateando. Essa expressão tateando é como que ele dissesse, porque o homem é cego, ele anda com as mãos, tentando enxergar com as mãos, e por isso o homem não consegue tocar a verdade. Quando o homem está desprovido da verdade, este homem ele está totalmente dominado por toda sorte de engano.
Basta você ter conhecimento das coisas, e aquilo que outrora lhe punha medo, já não pode mais te inibir diante do conhecimento da verdade. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Ora, de toda sorte de escravidão, seja ela qual for. Então, o homem, na sua busca, está ali como que tateando, e por isso ele está cego e desprovido da verdade. Então o homem se desespera. O que é o desespero humano? Senão o não saber. Senão o não saber. Ora, imagine só o homem diante da morte. Imagine você tão saudável agora, seu corpo físico totalmente cheio de vigor, de vitalidade. De repente, num prazo de 3, 4 dias, uma semana, você está dentro de um hospital e toda a sua família indo ao hospital, os amigos pedindo notícia, e chega a notícia: olha, ali os médicos disseram que não tem jeito mais. O que vem ao seu coração, você que estaria ali hospitalizado? E os parentes, e os filhos, e os pais, e a esposa, e o esposo? Ora, por que a morte nos impõe tanto medo? Não seria isso, porventura, uma espécie de desconhecimento do que se encontra do outro lado? Ou não? Puxa, fala-se tanto que Deus é bom, que há um lugar que nos espera, de paz, de redenção, de salvação, mas ninguém quer ir para lá. Sei lá. Eu falo: mãezinha, e como é que é, mãezinha? Meu filho, aqui está bom. Aqui está bom, meu filho. Eu falo: mãezinha, mas lá não está melhor, lá não é melhor. Falo: meu filho, eu não sei, eu nunca fui. Eu sei, mas mãezinha, mas Jesus falou, os apóstolos falaram. Pois é, meu filho, mas vamos ficando por aqui mesmo, que eu não sei, né? Não sei. Puxa, será que nós, igreja do século 21, perdemos a fé nos fundamentos do Evangelho? O que é o Evangelho? Senão a declaração de que aquele que esteve morto tornou a viver. Essa é o grande poder do Evangelho. Porque a despeito de qualquer milagre que Cristo tivesse feito, ou que Cristo tenha feito, se ele não ressuscitasse, ele seria mais um desesperado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que tão logo Jesus morreu, ele, como todos os humanos quando morre, ele desceu ao inferno, ele foi para o Hades, ele foi para o Seol. Mas é dito acerca de Cristo que quando ele foi, quando a sua alma descia, por aquele grande túnel, como dizem algumas pessoas, na medida que ele ia caminhando em direção àquele lugar, é dito que a sua alma cantava, seu espírito rejubilava, porque ele tinha a certeza que o Pai não o deixaria na morte. O meu Pai não me deixará na morte. Ele sabia que o seu corpo não veria corrupção. E essa certeza, essa convicção, é que fez com que Jesus entrasse cantando no Hades. Coisa mais estranha deve ser alguém indo para o Hades, o lugar mais temido, e o lugar temido por todos, e alguém entrar cantando. E alguém pergunta: como é que esse indivíduo pode entrar aqui cantando? Diz um poeta chamado Dante que na porta do Hades estaria escrito pelo lado de fora: deixai aqui toda a vossa esperança. Imagine, Jesus entrando, chegando na porta do Hades: deixai aqui toda a vossa esperança. E ele cantando, entrou, depois de entrar, olhou para trás, viu que não tinha ferrolho, não tinha nada, não tinha maçaneta, não tinha fechadura, porque ninguém consegue abrir essa porta. E ele entrar e chegar lá, começar a declarar, como diz o apóstolo Pedro, ele começou a declarar o grande querigma, a grande proclamação da verdade.
Talvez ele falasse de si mesmo como sendo ele o cumprimento de todas as promessas que estão desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Imagine ele entrando e dizendo assim: olha, vocês que estão aqui na morte, eu sou aquele de quem foi dito que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mas eu fico imaginando as pessoas dizendo: esse camarada é louco, é um louco. Estou escrevendo aí num livro, bem vagarosamente, sem pressa, porque eu não tenho tempo nem previsão de entregar esse livro, mas é a continuação do livro A Dracma Perdida, que a Dracma Perdida acaba com a morte do cego curado do Evangelho. Quem leu vai saber. E o segundo livro, que é a continuidade, que se chama Os Caminhos da Vida, começa com agora esse cego que fora curado e que agora morre, ele indo para o Hades. Jesus morrendo e indo também para o Hades, se encontra lá com ele, e aí tem uma narrativa do momento em que Cristo vai saindo para a sua ressurreição. E aí eu comento da seguinte maneira, que se por lá de fora, supostamente estivesse escrito: deixai aqui toda a vossa esperança, pelo lado de dentro está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus então sai da sepultura. O fato é que o homem, quando não entende essas questões, ele simplesmente não pode ter esperança, ele se desespera. O desespero é o maior sintoma e a maior manifestação da dúvida, da incerteza, do não saber, da ignorância. E, portanto, nós, como cristãos, precisamos resgatar a nossa identidade. Nós precisamos resgatar os nossos valores. Nós precisamos resgatar o fundamento do Evangelho. E não há outra maneira senão você voltando os seus olhos para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o homem, entenda isso, o homem excelente, o homem perfeito, o homem modelo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando você olha para Jesus, você entende quem você é. Somente nele você encontra a verdade de Deus sendo vivida, manifestada e expressa num homem que viveu sobre a terra. Então, tire os olhos de você mesmo e coloque os seus olhos em Jesus. Jesus, homem. E contemple, portanto, todo o viver humano de Jesus, como ele viveu diante das adversidades e por que ele viveu daquele modo. Se você compreender isso e descobrir então que você também pode viver do modo como Jesus viveu, aí a sua vida vai mudar. Pastor, como é que Jesus viveu? Alguns textos eu vou ler com os irmãos pela sua importância. Outros textos eu não vou ler, porque os irmãos já conhecem bem. Só vou ler aquele texto em que alguma palavra ou frase seja necessária de realce, para que você veja na sua Bíblia, contemple e compreenda algumas coisas. Olhem para Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 51. Convido vocês todos a olharem neste momento para Jesus. Jesus homem. E vejam nele aquilo que você deve ser, o modo como você deve viver. Capítulo 9 de Lucas, o versículo 51 diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olhe para esse texto. Jesus foi um homem como você, um homem assim como eu. Como diz o livro de Hebreus, ele nasceu de carne e sangue, foi feito à nossa semelhança e, portanto, em nada diferente de você, absolutamente. O próprio fato de ele ter o Cristo encarnado ali na sua humanidade, você também tem um Cristo vivo que habita em você. A verdade do Evangelho diz que Jesus sentia como você sente.
as mesmas dores, as mesmas dificuldades, os mesmos medos. Porque se Jesus fosse um homem que não tivesse medo, não tivesse dúvida, não tivesse fraqueza, não faria sentido ele vir sofrer, porque o seu sofrimento, o seu viver, seria uma grande farsa. Quando diz que o Verbo se fez carne, que o Verbo se fez homem, e a Escritura diz que ele se fez carne, sangue, músculos, nervo, a sua semelhança, a nossa semelhança, como nós, em nada diferente. Isso mostra que a vida humana de Jesus era autêntica. A grande diferença é como ele via, como ele interpretava, como ele agia frente a todas as adversidades do mundo. Diz a Escritura que, tendo ele nascido, vivido 33 anos, é dito que ao se completarem os dias em que ele haveria de retornar ao Pai, mas entenda que esse retornar ao Pai, ou como diz, o tempo em que ele havia de ser assunto ao céu, isso aqui é um eufemismo, é uma maneira bonita de falar de uma tragédia humana. Que tragédia? O próprio Jesus disse em outro lugar, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e ele seja preso. Ele já sabia de todas as lutas, de todos os sofrimentos que ele passaria. Ele não estava enganado. Então, a primeira coisa que você deve olhar e ver em Jesus, ele não era simplesmente alguém que vivia uma utopia achando que tudo daria certo, no sentido de que nada lhe tocaria. Não, ele sabia para o que ele tinha vindo. Ele sabia o que ele enfrentaria. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e ele lá será preso, ele será cuspido, insultado, ele será crucificado, ele será morto. Olha como é o desespero humano. Quando Pedro ouviu isso, diz a Escritura que Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, isso de maneira alguma te acontecerá. Esse é o homem dizendo: não, Senhor, o que nós podemos fazer para evitar esse caminho de cruz, esse caminho de sofrimento, esse caminho de dor? Pedro, de certo modo, estava desesperado, talvez muito mais com medo de ele próprio sofrer com Cristo do que o próprio sofrimento de Jesus. Talvez Pedro pensasse: enquanto Jesus estiver bem, eu também estou bem. Se o bicho pegar para o lado dele, o que será de nós? Se ele, que é o Messias, que é o Mestre, que é o Senhor, se ele for preso e crucificado, e nós que não somos o Cristo, que não somos o Senhor? Mas é dito que quando chegaram os dias de todo esse sofrimento acontecer, capítulo 9, versículo 51 de Lucas, olhe na sua Bíblia, verifique. E aconteceu que ao se completarem os dias em que Jesus devia morrer, ou em que devia ser ele assunto ao céu, ou em que deveria ser entregue na mão daquela casta de homens maus e perversos, de cães raivosos, para que ele fosse cuspido, insultado, para que ele fosse ultrajado, para que ele fosse humilhado, para que ele fosse ferido, para que ele fosse desprezado, para que ele fosse crucificado, para que ele fosse morto. O que aconteceu? Manifestou no semblante o desespero de que todos os homens são participantes. Não é isso que diz a Escritura? O que aconteceu quando se cumpriram os dias em que ele deveria passar por todo esse sofrimento? É dito que ele manifestou, onde? No semblante. Ele manifestou no semblante. Ou seja, ele não falou palavras vazias, mas o seu semblante resplandeceu, porque é dito que ele manifestou no semblante uma intrépida. Uma intrépida. Ele tinha coragem, porque ele sabia o final da história. Uma intrépida resolução de ir para Jerusalém.
O que tem a ver a intrépida resolução de ir para Jerusalém? Por quê? O que tem Jerusalém com a intrépida resolução? É porque, como ele dissera, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, onde será preso. Quando ele entendeu que havia chegado o momento do seu sofrimento e da sua morte, ele não fugiu, ele não se esquivou, ele não ficou enrolando, não ficou fingindo que não está sabendo de nada. Pelo contrário, ele ergueu o semblante e disse: vamos para Jerusalém. Senhor, mas o Senhor vai ser preso. Todo mundo já está sabendo que os líderes religiosos estão esperando você, estão fazendo uma casinha, eles vão te pegar na traição, eles vão te matar, e você vai para Jerusalém. E Jesus então manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso porque ele conhece o Pai. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Veja o que acontece com Jesus momentos antes de ele ser preso, momentos antes de ele ser crucificado. Capítulo 13 do Evangelho de João diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, vírgula. Olha a palavra-chave: sabendo Jesus. Sabendo Jesus. Repita: Jesus sabia. Ele não estava enganado, ele não estava tomado de uma ilusão, de uma utopia. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E eu pergunto para você, qual seria a sua atitude? Ou a minha atitude? Ou qual seria a nossa atitude se você soubesse que chegara a hora de você partir dessa para melhor ou para pior, ou dessa para outra? O que você faria? O que você faria? Será que você seria tomado de uma profunda paz, de serenidade de espírito? Ou será que você iria ficar tomado de medo, de desespero, de incerteza, de angústia? Olha o que diz sobre Jesus: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, mesmo no momento da morte, ele não se voltava para si mesmo, ele continuava a amar os seus. Ele amou até o fim, e essa é a natureza do verdadeiro amor. O amor verdadeiro, que é único, que é o próprio Deus, ele é eterno. Ele não acaba na metade do caminho. O amor verdadeiro, ele é completo. Por isso que é dito que, havendo Jesus amado os seus discípulos, ou os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha que maravilha! Agora, sabendo Jesus que Judas já estava colocando em prática o seu plano de trair a Jesus para entregá-lo, sabendo de tudo, sabendo que a sua morte era chegada, é dito que ele sabia quem ele era. O segredo de Jesus é que ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia o que ele estava fazendo aqui na terra, ele sabia de tudo o que lhe aconteceria nesses últimos momentos da sua vida terrena, e ele sabia para onde ele estava indo. Você sabe de onde você veio?
Não é do Nordeste, não, da Paraíba, do Ceará. Eu falo a sua origem. Você sabe de onde você veio? Você veio de Deus. Você é uma emanação da divindade. Todas as coisas que existem procedem de Deus. Você, portanto, pode andar e, a despeito de você reconhecer toda a sua fragilidade, você pode declarar: eu vim de Deus, eu procedo de Deus. Se te perguntarem para onde você está indo, você fala assim: eu estou retornando a Deus. Essa certeza, essa convicção é que vai vencer o medo, o desespero e a angústia humana. Frente à sua morte, estava Jesus ali. Ele despiu as suas vestes de cima, cingiu os lombos com a toalha e se pôs a servir. Se pôs a lavar os pés dos seus discípulos. Puxa, Jesus, tanta coisa importante para você fazer, porque é um momento singular. Puxa, são os únicos momentos da sua vida terrena. E o Senhor gasta esse precioso tempo lavando os pés aos discípulos. Jesus disse: eu estou aqui ensinando a vocês uma lição. Veja que nem a morte era capaz de tirar de Jesus o seu sentimento e a sua consciência de missão, de serviço. Mas tudo isso porque ele sabia, porque ele conhecia, ele não estava em trevas, ele não tinha dúvida. Por isso que é dito que, estando Jesus naquele cenáculo com os seus discípulos, os discípulos todos com medo, todos angustiados, todos perturbados, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Ah, se eu estivesse lá, eu ia dizer: mas Senhor, você está de brincadeira comigo? Como não perturbar o coração? Como não perturbar o coração? Nessa cena, com essa conversa ruim. Conversa ruim. Ah, porque eu vou ser entregue, porque vão me matar, vão me cuspir. É uma conversa ruim, não é uma conversa boa. Estão com medo de falar? Não é uma conversa ruim? Imagine só eu aqui hoje: irmãos, olha, estou aqui, mas logo sairei e serei preso. Vão me bater, vão me cuspir, É uma conversa ruim. E os discípulos que depositaram em Jesus toda a sua confiança, por 3 anos, pensava: ele é o Messias, ele vai restaurar o reino de Israel, e agora vem com uma conversa dessa. Aí nós, discípulos, ficamos o quê? Angustiados, ficamos com medo, ficamos decepcionados. E Jesus ainda vem dizer: não se turbe o vosso coração. Por que você não deve turbar o teu coração? Quem sabe a resposta? Não se turbe o vosso coração. Crede. Qual é o coração que se perturba? É o coração que não crê em Jesus, que não crê nas palavras de Jesus, que não crê na obra de Jesus. Ele diz: credes em Deus? Se é que vocês creem nele, crede também em mim. Eu quero que vocês entendam, disse Jesus, que a minha morte é uma passagem dessa vida terrena para o Pai, para uma vida superior, para uma vida melhor. E olha que eu estou indo agora, e a minha ida à frente de todos vocês é para garantir um lugar no Pai, um lugar no reino do meu Pai. Por isso que ele, diante de todo esse cenário, ele podia falar aos seus discípulos como falou: eu deixo-vos a minha paz. Na hora da morte, deixo-vos a minha paz.
A minha paz eu vos dou. Puxa vida. Olha para esse homem, Jesus, e veja que ele não tinha medo, não tinha desespero, ele tinha paz. Na hora da morte, ele tinha paz. E não somente tinha, mas ele tinha paz em abundância, a ponto de falar que ele compartilhava, ele dava, ele doava. Eu deixo-vos, eu dou a minha paz a vocês. A minha paz eu vos dou. Só que aí ele explica algo que muitos não entendem. Ele diz: não a dou como o mundo a dá. Ou seja, se a paz que você procura, que você deseja, que você quer, que você anseia, é a paz quando todas as coisas terrenas e passageiras parecem ir bem, essa paz é uma falsa paz. Por que é uma falsa paz? Digamos que você está aí sentado, com seu corpo sadio, puxa, confortável, não? Não é confortável ter saúde? Fala a verdade. Só quem já passou um perrengue de uma doença ruim, ou difícil, dolorosa, é que sabe o que é saúde. Se você nunca viveu um momento de incerteza, de dor no corpo, então você não sabe o que é saúde. Mas se você está gozando de plena saúde física, saúde psicológica, mas saúde psicológica porque o seu salário está em dia. Todo dia, quinto dia útil, o seu salário está lá. Coisa boa é quinto dia útil. Oh, maravilha. Fala a verdade. Sobretudo se você for um servidor público. Porque você tem estabilidade. Você não vai perder o seu emprego, a não ser que você faça uma bobagem. Não, todo dia, falar igual o outro lá, uma pessoa me diz assim: olha, nessa pandemia muita gente vai perder o emprego. E até mesmo pessoas, próprios servidores do governo também correm o risco de perder seus salários. Nós, entretanto, a minha classe vai ser a última a perder, se for o caso de perder. Eu disse, por quê? Porque nós somos da segurança do Estado. Portanto, nós somos a última força ali na rua para segurar a onda e, portanto, nosso salário vai estar garantido até a última instância. Ó, coisa boa. Salário no mês te dá o quê? Estabilidade o quê? Psíquica, emocional. Ainda mais se você tiver uma reserva no banco. Aquela reserva lá, meros 60 mil guardado. Para quê? Não, para nada. É para uma emergência, uma situação que aparecer. Bobagem, né? Você tem sua casa própria, você tem seu carro, tem sua esposa, seus filhos estudando. Tudo certo. Estamos no tempo da Covid, mas eu já peguei, fui assintomático e já fui vacinado. Aí você tem o quê? Paz. Paz. Mas essa é a paz que Jesus dá? Por que não ser uma paz tão boa? E afinal, qual paz que nós queremos de fato? Não responda, mas reflita. Você quer essa paz que eu acabei de falar? Que amanhã tudo pode mudar na sua vida. Tudo. Digamos que o seu salário continue garantido, seus filhos continuem estudando, tudo certo, mas vem uma enfermidade e todo o seu dinheiro não é capaz de te trazer saúde. E aí você não pode comer, o esôfago fechou, o pouquinho que come vomita, o câncer já pegou o intestino, o fígado, o baço, tripa, reto. Cadê a sua paz? Como foi embora rápido ou rapidamente? Essa paz garantida pelo mecanismo do mundo é uma falsa paz. Tudo pode mudar. E muda rápido. Quando você menos espera.
O milionário fica mendigo, pobre, sem nada. O saudável fica doente, moribundo. A pessoa com a consciência, um juízo perfeito, fica louco, andando na rua, pedindo dinheiro, cabelos desgrenhados, pelado, louco. A linha que separa o juízo perfeito da loucura é tênue. Já dizia Machado de Assis, ele começa dizendo no conto que a loucura é uma ilha no oceano da razão. Ele acaba o seu conto, ele conclui dizendo que a loucura é um continente no oceano da razão. Você hoje está com a sua mente sóbria, boa, coisa boa, glorifica a Deus pela sua mente sadia. Pode vir o Alzheimer, pode vir a demência, pode vir a loucura, pode vir o AVC. Não fique com medo não, porque o que eu estou dizendo aqui está entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. É esse período do desespero humano. Mas Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Mas eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Aí eu pergunto, qual paz você quer? Porque a paz de Jesus é aquela paz que mesmo diante da morte, daquele quadro horrível da paixão de Cristo, ele podia descansar. Podia falar como Paulo disse antes da morte: eu já estou para ser entregue por libação por vocês. E ele diz: mas eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Ou em quem você crê? Ele diz: eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até o último dia. E não somente a mim, mas a coroa da justiça está guardada para mim e para todos quantos amam a sua parousia, a sua vinda, a sua manifestação. Qual é a paz que você deseja? Se quiser a paz do mundo, é possível que você consiga alguma coisa nesse sentido, mas logo, logo ela escapará de suas mãos. Saiba disso. Ora, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Por que ela excede todo o entendimento? Porque, embora as coisas exteriores ao nosso redor estejam se desmoronando, você tem uma certeza, uma garantia. Você conhece a história, você conhece o autor da história, você sabe qual é o seu destino eterno, você sabe de onde você veio, para onde você vai. Você não é alguém que está na escuridão, como quem anda tateando, procurando a verdade. Você conhece a verdade, que é Cristo. E por isso essa paz que excede todo entendimento te levará a falar como o apóstolo Paulo, que dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas quando diz toda e qualquer situação, não é somente situação boa. Ele diz: eu posso ser honrado e ser feliz, e eu posso ser desonrado e ser feliz. Eu posso ter bonança de alimento e sou feliz. Eu posso ter escassez e eu serei feliz. Eu posso ser glorificado, aplaudido, mas posso ser humilhado. Ou seja, a paz que o apóstolo tinha não dependia de circunstâncias exteriores. Porque ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a verdade acerca de Jesus. Isso ele viveu. Por isso que é dito lá no capítulo 1,
Versículo 18 do Apocalipse. João estava na ilha de Patmos, a igreja sendo devastada em todos os lugares, irmãos sendo degolados, crucificados, estripados, empalados, queimados. João, o último apóstolo, como lhe pesava essa posição de último apóstolo. Porque até então, quando eram 11 ou quando eram 12, toda a responsabilidade recaía sobre 12. Porque a igreja é assim, elas ficam olhando para aqueles que pregam. Quando vem a dor, eles olham. E agora, os apóstolos, o que a gente faz? Quando vem a tribulação, e agora, o que nós fazemos? Mas aí os apóstolos foram morrendo, um a um, naquelas perseguições. A igreja foi ficando, nesse sentido humano, foi ficando órfã dos apóstolos. Só ficou João, e este foi exilado para Patmos. E a igreja sem apóstolo nenhum, sem uma referência, sem um pai, um irmão mais velho, alguém para falar, pessoal, fique firme. Não tinha mais ninguém da categoria dos apóstolos que podia dizer, fiquem calmos porque eu vi o Cristo ressurreto. Não havia mais. Havia João vivo, mas ele estava exilado na ilha chamada Patmos. Fica imaginando, Apocalipse capítulo 1, é dito, João, eu estava em espírito na ilha chamada Patmos. Era um dia de domingo. Eu estava lá em espírito. Então eu fico imaginando o que passava na cabeça de João. Ele sabia da situação toda da igreja. Os irmãos, quantos irmãos morreram? Mas não foi de Covid não, porque de Covid é aceitável até certo ponto. O que estava sendo inaceitável é que estavam matando os crentes, porque confessavam o nome de Jesus. E a grande pergunta quando se morre em nome de Jesus é, cadê Jesus que não nos socorre, porque estamos morrendo pelo nome dele? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É quando a sua fé é levada à última instância, para saber se você crer mesmo ou não. João na ilha de Patmos, eu imagino que ele pensava, ele disse que voltaria, né? Mandou que nós pregássemos o evangelho, nós pregamos, mas agora os apóstolos já morreram todos, só sobrou eu, e eu estou aqui e não tenho esperança de sair daqui. Em outras palavras, ele não mentiu, só que nós aguardamos, né? E que ninguém diz que Jesus mente. O problema é que nós nos frustramos quando não vemos uma ação divina. Fala a verdade. No grupo da igreja, irmãos, orem pelo fulano. A igreja orando, 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 orando. 5 dias, 6 dias depois, irmãos, obrigado pelas orações, mas o fulano morreu. Vocês já pensaram isso alguma vez? Mas vamos continuar firme, orando. Uma lista de irmãos, não propriamente daqui, mas também daqui, e pessoas conhecidas, familiares nossos. E vamos orar, porque esse foi entubado hoje. Os irmãos, amém, em oração, em oração, em oração, firmeza, a nossa fé, Jesus é bom, e tal, e tal. Bom dia, irmãos, pode tirar o fulano da lista que ele acabou de falecer. Mas Jesus não mente, ou mente? Bem, o fato é que nós ficamos como João, na ilha de Patmos, né? Ele falou que voltaria. Estamos aí. Agora, mas ele não voltou. Mas ele falou que voltaria. Mas enquanto ele não volta,
Ele deve estar muito bem lá onde ele está. Nós estamos aqui pagando nossos pecados à custa de chicote, sofrimento. Vamos parar de crer? Vamos colocar em dúvida a palavra de Cristo? Estava lá João. Eu, João, estava em espírito no dia do Senhor. Os pensamentos cheios de questões, porque o homem tem questões. O crente que não tem questão, ele nunca foi crente. Ele é um mero religioso. O cristão autêntico é cheio de questionamentos. Porque você é verdadeiro. Você não está brincando, você quer entender, você quer tocar. O crente fuleiro, ele está preocupado com nada. Nem lembra de Jesus, nem lembra de Bíblia, nem lembra de nada. Quando o crente verdadeiro, ele está atento, perguntando: Senhor, cadê o Senhor? Manifesta-te, Senhor. Apareça, socorre. E quando não vê o socorro, aí vem dúvida, vem dificuldade, vem fraqueza, vem questionamento, ou não? Ou você nunca passou por isso? Só eu que passo por isso? Aí lá estava João, todo tomado desses pensamentos, quando ele sente uma mão tocando o ombro dele. Ele sente a mão, pode ser um soldado do Império Romano, não? E sem olhar para trás, ele ouve a voz que disse: João. Quando ele ouve essa voz, ele reconhece a voz. Afinal, João era aquele que esteve 3 anos e meio com Jesus, ao lado dele sem sair por 1 minuto. Até na hora da morte estava João ao lado da cruz. Era o que deitava a cabeça no peito de Jesus. É o amigo de Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava. E aí João olhou para trás. Quando ele olha, ele vê uma imagem que ele jamais imaginaria. Porque ele agora vê Jesus, não outro, mas um tanto diferente, como ele o havia visto pela última vez. Seus olhos como não eram chamas de fogo, seria muito feio, João sairia correndo. Significa que Jesus tinha um olhar penetrante, um olhar lúcido, claro, que queima, que penetra, que discerne. Seus pés como latão reluzente, como que tivesse passado por uma fornalha e o metal ficou incandescente, que significa que aquele era um homem que passou pela fornalha da aflição e foi aprovado. Vestia-se com uma roupa talar. O que é uma veste talar? É uma veste que vai até os tornozelos, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, Jesus vestia-se como um sumo sacerdote, o que significa: eu estou aqui cuidando de vocês e cuidando da igreja. Ou seja, João, a despeito do que esteja acontecendo externamente com a igreja, eu estou no meio da igreja, cuidando de cada um dos meus filhos. Por isso que ele estava entre 7 candeeiros de ouro, que eram as 7 igrejas. E aí João olha, João se prostra, cai como morto, sem compreender aquela cena como agora nós compreendemos, porque já está escrito. E então Jesus disse: João, não temas. Olha a palavra. Mas como, Senhor, não temer? Olha para a tua igreja, olha o que acontece. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que tornou a viver. Esta é a palavra fundamental do Evangelho. Este é o Cristo para quem nós devemos olhar. E eu vou encerrar apresentando 3 motivos porque o crente se desespera diante das adversidades da vida, sobretudo diante da morte. Vou apresentar 3 motivos, e esses 3 motivos, nos textos que nós leremos, nos dará a resposta como não temer essas coisas que tanto nos põem medo. Primeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. 3 coisas que nos causa desespero. Visto, pois, 2,14 de Hebreus, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você sabe que a morte já foi vencida? Ou você não sabe? Como você olha para a morte? Se você se desespera, você não sabe. Porque você está temendo aquilo que foi destruído, aquilo que foi vencido. Olhem para mim. Aqui diz que Jesus, ou o Cristo de Deus, se fez participante de carne e sangue. A nossa semelhança, ele se fez homem, se fez carne. Para quê? Por que Jesus veio? Falamos tanto de Jesus, pregamos Jesus, defendemos Jesus, falamos que o amamos, mas cremos nas suas palavras? O que ele veio fazer aqui? Responda-me. E o que ele fez de fato? Ele veio destruir aquele que tem o poder da morte. Ou seja, o diabo que nos ameaçava manter-nos presos e cativos pelo pavor da morte. Olha o versículo 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vocês estão entendendo, pessoal, ou não está entendendo? Amém o quê? O que está acontecendo? Por que ficamos tão desesperados? Eu sei por quê. É o terceiro ponto. O primeiro é, o homem se desespera por não saber que aquele que nos ameaçava, porque ele tinha o poder da morte, aquele que nos mantinha escravos, cativos, pelo pavor da morte. Olha a palavra, pavor da morte. Jesus veio e falou assim: eu vou libertar vocês deste que vos apavora, deste que vos impõe medo, deste que vos impõe desespero. Está aqui. Jesus, assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes de carne e sangue, também Jesus se tornou participante para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, e livrasse todos, eu estou sem óculos, é alguns, deixa eu ver, e livrasse todos, e livrasse todos, e livrasse todos, que pelo pavor, que pelo desespero da morte,
estavam sujeitos, estavam obrigados a viverem em escravidão por toda a vida. Como Jesus já veio, como ele já destruiu quem tinha o poder da morte, nós não somos mais escravos do desespero. A igreja tem que mudar a sua visão. Precisamos ter um olhar que sirva de horizonte de esperança para o mundo. Porque o segundo problema que nos causa desespero, o primeiro é não saber o que Cristo fez. E se você diz que você sabe o que Cristo fez, mas você se desespera com o pavor da morte, então você não sabe. Você não sabe. Você não crer. Essa palavra e essa verdade não faz parte do seu coração. Por isso o pavor da morte. O segundo ponto, segunda razão porque nos desesperamos diante da morte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, Paulo está dizendo para quem? Para os crentes, para os irmãos. Não é possível que os irmãos sejam ignorantes com respeito a essa verdade que ele vai apresentar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, para não vos desesperardes, como os demais que não têm esperança. Eu disse no início dessa mensagem que nós precisávamos resgatar a verdade acerca da vida, acerca da existência, a partir do conhecimento, é o saber, e a partir da fé, é o crer, e a partir da esperança. Lembram disso? Vou até ler para os irmãos, para vocês verem, lembrarem. A necessidade de resgatar em tempos de crise a verdade do Evangelho acerca da vida, mediante o restabelecimento do conhecimento, da fé e da esperança. Por isso Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes, acerca dos que dormem, acerca dos que morreram, para que vocês não se desesperem, não se entristeçam, não se angustiem, como se entristece, se angustia e se desespera aqueles que não têm esperança. A igreja tem esperança? Nós temos esperança, irmãos? Que tal nós nos colocarmos em pé, não fisicamente, mas como o gesto, o ímpeto, a decisão, a coragem, a fé, a esperança, para que o mundo saiba que existe esperança. A morte não é o fim. E aí Paulo continua dizendo: pois é aqui onde nós somos pegos, olha. Pois se cremos, aleluia, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. Você crê que Jesus morreu? Você crê que Jesus ressuscitou? Essa fé, se autêntica, se verdadeira, você crer que assim também, do mesmo modo que Jesus morreu, e do mesmo modo que nós morremos, do modo como Jesus morto ressuscitou, nós, se morrermos, ressuscitaremos. Eu não vou discutir os méritos teológicos da ressurreição, porque os crentes não querem saber da ressurreição.
Eles querem saber se o corpo sai da terra, se vem de um planeta, se é um passe de mágica, se tem unha, se tem pele, se tem carne, se tem sangue. Ou seja, eles querem saber qualquer coisa, menos o significado da ressurreição. Ressurreição quer dizer, a morte não pode conter aquele que recebeu, por meio do Evangelho, a vida e a imortalidade. Não pode. A despeito de quantas discussões teológicas existam, não quero saber. A certeza da ressurreição é, por meio do Evangelho, você recebeu a vida e a imortalidade. Você não é imortal, mas você recebeu como um dom do Evangelho a imortalidade. Salvo engano, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Ou 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. É por aí, está em 1 Timóteo ou está em 2 Timóteo. O fato é que o desespero encontra-se no coração que não compreendeu essas verdades. E olha o que Paulo ainda diz, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem não terão nenhum tipo de prejuízo, porque os vivos não os precedem, os vivos não vão primeiro, os vivos não têm vantagem. E por que não tem vantagem sobre os que dormem? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, daqui uns dias, Roberto Carvalho estará conosco, do nosso lado, do mesmo jeito que você. Montião e tantos outros irmãos estarão em pé. E o que vai acontecer? Olha o que diz o versículo seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim, essa é a chave, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que significa isso? E assim estaremos para sempre com o Senhor. O que significa isso? Se você ler o texto do versículo 13, ele vai dizer, olha, vocês estão tristes porque alguns irmãos morreram. E quando alguém morre, nós somos separados dos que morreram. A morte é como que uma separação que nos impede de tocar, de amar, de abraçar, de beijar, de perdoar, de nos relacionarmos com os que amamos, aqueles a quem nós amamos. Mas, um dia, eles hão de ressuscitar e nós, os vivos, seremos reunidos com ele. Ou seja, a morte não é o fim. Nós nos reuniremos novamente e estaremos uma vez reunidos para sempre. Nunca mais a morte poderá nos separar. Essa é a certeza do Evangelho. Se você se desespera, falta-lhe esta certeza do Evangelho. Agora, o último ponto, e aqui eu concluo essa mensagem, é o ponto em que nós tropeçamos, porque pode ser que alguém diga, não, pastor, eu tenho plena certeza de que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. E pode dizer, eu também tenho plena certeza que os mortos ressuscitarão. Eu sei disso, eu creio no poder do Evangelho, no poder de Cristo, no poder de Deus que ressuscita os mortos. Mas ainda assim eu tenho resistência com o problema da morte. A morte, para mim, ainda é um problema. Isso me causa ainda uma grande angústia. Pastor, não fale da morte para mim, por favor. Não fala. Eu não quero ouvir. Eu sei que todo mundo, eu não quero ouvir, pronto. Eu tenho um problema. Aí eu estava procurando uma saída para esse ponto. Aí eu entendi uma coisa. Eu me recordei e me recordo
de uma ocasião que, falando nós acerca da morte, eu falei com tanta clareza, tanta convicção. Eu não tenho problema com a morte. Eu não tenho problema. Se eu for para o outro lado e, como dizem, não tiver nada, então não tem nada. Eu também, se não tem nada, eu não sou nada. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Mas, como eu creio, chegando do outro lado, tendo existência, eu creio absolutamente. Os que não acreditam, eu respeito. Mas o fato é que eu estou totalmente tranquilo, no sentido de que eu estou usando o restante de tempo da minha existência aqui para não chegar lá com nenhuma pendência. Então eu não quero guardar mágoa no meu coração. Eu não quero guardar ressentimento. Eu não quero gastar o precioso e pouquíssimo tempo que tenho para falar mal das pessoas, para criticar as pessoas, para ofender pessoas. Não. Eu quero ir me libertando disso. E as pessoas falando mal de mim, e eu falo, esse não é um problema meu. Eu sei quem eu sou, sei em quem eu creio, e isso é a minha fé. O que o outro acha de mim, se eu for andar pelo que o povo acha de mim, eu não dou conta, porque cada um acha uma coisa diferente. E a opinião muda das pessoas de um dia para o outro. E eu não vou mais viver se eu ficar pensando o que vocês pensam de mim, cada um individualmente. Então eu tenho que andar segundo a consciência minha e o que o Espírito Santo me diz. Isso é que me traz paz. Aí alguém falou assim, então se você está tão tranquilo assim, você quer ir agora? Diz, não. Não é bem assim. Não é por aí. Uma coisa é que eu não tenho medo da morte. Não tenho problema com ela. Não tenho medo. E também não amo a morte. Eu amo. Não amo coisa nenhuma. Não tem nem um pingo de amor por ela. Mas e cadê agora a sua certeza, a sua segurança? Aí eu voltei-me para dentro de mim e descobri uma coisa, que eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de deixar a vida. E não é piada, porque são duas coisas distintas. Ter medo da morte é ter medo do que ela fará com vocês. Eu não tenho medo. Agora, ter medo de deixar a vida significa o apego que eu tenho a esse mundo temporal. Significa a supervalorização que eu tenho às coisas terrenas. Significa o meu egoísmo de não querer deixar a chave do carro para outra pessoa dirigir, a carteira, o cartão de crédito, e não deixar minha esposa para beijar outro homem. É porque nós somos extremamente egoístas. Nós dizemos que Deus é bom, mas coisa boa mesmo é o diabo. Porque, a irmã me deu uma olhada assim, o que está acontecendo? Eu estou falando a verdade. Eu não estou dizendo que bom mesmo é o diabo. Eu estou dizendo que nós, entre o espiritual e eterno, ao passageiro, ao temporal, nós queremos é o temporal. O temporal para nós é seguro, é bom, é gostoso. Nós temos alegria, gozo, satisfação. E o eterno é bom, mas deixa lá. Até quando uma pessoa está morrendo. Tinha uma pessoa um dia desesperada, arrancando os cabelos. Ela queria se matar. Eu vou me suicidar. E eu disse, calma. O que está acontecendo com você? Eu perdi a minha avó. E eu falei, é? Eu falei, é sério. De fato. Quantos anos ela tinha? 98. E como é que estava o estado dela de saúde nos últimos 3, 4 anos? Falei assim, havia 8 anos que ela vegetava numa cama, que não conhecia ninguém, que se alimentava pela veia, não sabia o que era gosto de batata frita, que não sabia o gosto de uma picanha mal passada para menos.
Não sabia o que era depois que você comeu uma feijoada que a irmã Emília faz. E só a dela é que é boa. Não, há controvérsia. Agora, aqueles de quem eu não comi, não posso falar. Mas é verdade, há controvérsia. A mãe do irmão Marcos Serra faz uma feijoada que não é brincadeira, não. Hã? Eu já comi. Falei que era boa, então era boa também. É porque, quando tem muito tempo, eu não lembro. Inclusive, você mandou um postzinho para mim que tinha essa semana, né? Ontem, né? Salvo engano. E eu nem não deu. Ontem eu estava num dia meio atribulado. Estava num churrasco. Estava na casa da minha irmã, Silvinha. 49 anos de idade. O pé já está assim na cova. Não pode perder o tema da mensagem, né? Para que ninguém me acuse que eu mudei o assunto da mensagem. Mas o fato é que a senhora estava lá com 96, 98 anos de idade, há 8 anos, vegetando, não sentia mais sabor de nada, não reconhecia ninguém. Ou seja, uma existência temporal sem sentido. Mas a pessoa viva aqui do lado não quer perder o defunto vivo. O seu egoísmo é tanto que não quer que o outro descanse. Não é maldade, é amor pelo outro. Deixa o outro ir. Deixa. Quando o meu avô foi entubado, minha mãe foi ao hospital vê-lo, chegou lá, falou: "Esse aqui é o meu pai?" "É, esse é o pai." "Não, não é. Não parece com ele. Mudou tudo. Rosto inchado." Ela olhou a plaquinha lá, João Rodrigues de Miranda, é ele mesmo. Aí a dor bateu no coração dela. E ela orou assim: "Senhor, se for para o meu pai ficar assim, leva ele." Ora, mas ela não ama o pai? Ama. Quem ama quer o pai vivo, bem, comendo, bebendo, sorrindo. Eu sei que tem gente que não concorda com o meu ponto de vista. Mas é assim que eu penso. Nós falamos das coisas eternas e boas, mas bom mesmo para nós é aqui. Ou seja, nós somos extremamente egoístas e avaros, e totalmente dominados por um desejo desenfreado por tudo que é passageiro. E aí, quando alguma coisa ameaça roubar isso de nós, nós nos desesperamos. Entenderam? Quem entendeu? O objetivo dessa mensagem é recuperar a fé do Evangelho. Os pontos que nós colocamos exaltam o poder do Evangelho, mostra Jesus como modelo, aquele em quem nós cremos, aquele a quem nós seguimos, aquele a quem nós amamos. Portanto, volte o seu olhar para Cristo, creia nele. Se perdermos alguém, e perderemos, saiba disso. Para de bobagem. Eu não vou perder. Vai. Você vai sentir dor. Nós vamos sentir a dor com você. Você vai sentir tristeza. Nós vamos nos entristecer com você. Vamos ter uma tristeza alegre. E um sorriso triste. Porque nós teremos um jogo de sensações estranhas. Porque humanamente sofremos, mas espiritualmente temos a certeza de que tudo isso é só uma questão de tempo. Tudo já foi resolvido. Para que ninguém tivesse dúvida, Jesus disse no último capítulo da Bíblia:
Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, eu sou o princípio e eu sou o fim. Tudo já está feito. Você crê nisso? Tudo já está feito? Então se alegra, vai. Dá um sorriso aí, pelo menos. Essa mensagem deixou os irmãos meio tristes. O que foi? Quem está alegre?